Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a nossa videoaula que tem como assunto o aparelho urinário. Esta videoaula ela foi baseada, tendo como referência, ela foi elaborada tendo como referência o livro de Histologia Básica do Junqueira e Carneiro e o capítulo ao qual eu me baseei para fazer essa aula é o capítulo de número 19, que leva o mesmo nome. Então nós vamos falar neste vídeo curso a respeito da histologia do aparelho urinário. O aparelho urinário ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Os rins são as estruturas basicamente filtradoras de sangue que através da filtragem desse sangue vão produzir a urina, que é o objetivo, que é o alvo do aparelho urinário, não é isso? E aí os rins vão esvaziar essa bexiga, essa urina, dentro da bexiga urinária e a conexão do rim com a bexiga urinária são os 2 ureteres. Então eu tenho um ureter para o rim esquerdo e eu tenho um ureter para o rim direito. Esses ureteres vão desembocar na bexiga, a bexiga urinária ela vai se enchendo de urina e em uma determinada capacidade, em um determinado volume, vem o reflexo de micção e a bexiga esvazia o seu conteúdo através da uretra, certo? Então nós vamos estudar gradativamente, pausadamente, cada uma dessas estruturas e as suas respectivas funções. A urina, conforme eu já disse, é produzida pelos rins, não é? Aproximadamente 1.500 ml de urina por dia, passa para os ureteres, posteriormente para a bexiga urinária e é lançada ao exterior pela uretra. A primeira função do sistema urinário, basicamente contribuir para a homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é definida como sendo uma condição de equilíbrio do nosso organismo. Então é uma condição de equilíbrio bioeletrolítico, bioquímico eletrolítico do nosso organismo. Tá? Como que ele contribui para essa homeostase? Produzindo a urina, através da qual são eliminados diversos resíduos do metabolismo, além de água. Então, a função número 1 do rim é produzir a urina, e essa urina ela é importante porque é através dela que serão expelidos, que serão eliminados diversos resíduos do metabolismo, contribuindo assim para a manutenção da homeostase. Tal função se realiza nos túbulos uriníferos, por meio de um complexo processo que envolve a filtração, a absorção ativa, a absorção passiva e a secreção. A segunda função é a secreção hormonal. Os rins secretam hormônios como a renina, que tem um importante papel na regulação da pressão sanguínea, e a eritropoietina, que é uma glicoproteína que vai, como o próprio nome já diz, estimular a produção dos eritrócitos. Por isso, eritropoietina. Ok? Então, o rim, além da importância na homeostase, pela formação da urina, ele também é um órgão que vai produzir, que vai secretar hormônios. São eles a renina, que vai ter relação com a pressão sanguínea, e a eritropoietina, que estimula a produção dos eritrócitos. Uma terceira função desempenhada pelos rins está em associação à pele e ao fígado, pois eles participam em conjunto da ativação da vitamina D3, que é um pró-hormônio esteroide do hormônio ativo. Tá? Então, junto com a pele e o fígado, os rins também participam da ativação da vitamina D3. Vamos então começar a falar a respeito dos rins. Bom, o rim
é um órgão em formato de feijão. Isso é uma descrição anatômica. Tá? Apresenta uma borda convexa e uma outra borda côncava. No centro do hilo, no centro da borda côncava, nós temos o hilo renal. Ok? O hilo renal está localizado na borda côncava e é um local de entrada e saída de vasos sanguíneos, além da entrada de nervos e saída de ureteres. Ok? Então aqui a gente está vendo justamente o rim em formato de um grão de feijão, com uma borda côncava e uma borda convexa. Vamos lá. Uma borda convexa e uma borda côncava. O hilo renal está na borda côncava e aqui está o hilo, onde nós temos a saída de ducto, a entrada e a saída de vasos e nervos. O hilo, ele contém ainda tecido adiposo e os 2 ou 3 cálices que se reúnem para formar a pelve renal, que é a parte superior dilatada do ureter. Então aqui a gente está vendo, olha, os cálices renais, que vão se unir formando a pelve renal, que é a parte superior e dilatada do ureter. Além dos cálices da pelve que passam pelo hilo renal, nós temos também tecido adiposo preenchendo esse espaço. O rim é constituído pela cápsula, que é um tecido conjuntivo denso, tá, externo, e tem 2 zonas, a zona cortical e a zona medular. Sempre que nós pensarmos em zona cortical e zona medular em qualquer órgão, nós vamos imaginar que a zona cortical ela é periférica, ela é externa, e a zona medular ela é central, ela é interna. Então vamos confirmar isso. Olha só, a zona medular ela é formada por 10 a 18 pirâmides medulares. Essas pirâmides medulares elas eram chamadas anteriormente de pirâmide de Malpighi. Mas lembre-se que recentemente a Sociedade Brasileira de Anatomia tem publicado a Nómina Anatômica, que tem excluído, isso é uma tendência mundial, excluído os epônimos, né? Excluído os nomes em homenagem e colocando o nome relativo à função, ou à localização, ou à estrutura. Desde então, as pirâmides de Malpighi deixaram de ser chamadas dessa forma e começaram a ser chamadas de pirâmides medulares, justamente por estarem localizadas na zona medular, tá? Cujos vértices dessas pirâmides fazem saliência nos cálices renais, formando as papilas, sendo cada uma delas formada por 10 a 25 orifícios, denominados área crivosa. Da base de cada pirâmide partem os raios medulares que vão penetrar na cortical. Então olha só, o que nós estamos vendo aqui? Essa região escura é a pirâmide medular. Da base da pirâmide partem os raios medulares que invadem a região cortical, que é externa. As pirâmides medulares, elas se esvaziam nos cálices renais, conforme a gente disse anteriormente. Entre cada pirâmide renal, nós temos a coluna renal. Então, pirâmide renal, raios medulares, coluna renal e as pirâmides medulares esvaziam no cálice renal. Ok? Olha aqui, numa imagem real, ao observarmos uma lâmina histológica do rim, nós vamos perceber aqui a região medular, a região central,
Aqui a região cortical ou região periférica. Aqui nós estamos observando externamente a cápsula renal, que é um tecido conjuntivo denso que vai revestir esse rim externamente, ok? Aqui, na zona medular, que está sendo alvo do nosso estudo aqui neste momento, ela é dividida em zona medular externa e zona medular interna. Tá? Cada lobo renal é formado por uma pirâmide e pelo tecido cortical que recobre a sua base e os seus lados. Um lóbulo é constituído por um raio medular e pelo tecido cortical que fica em volta, delimitado pelas artérias interlobulares. Então, o lobo renal é formado pela pirâmide e o tecido cortical que recobre a sua base e os seus lados. Então, nessa imagem, a gente pode dizer, então, que um lobo renal é isso aqui, olha. Cada uma dessas estruturas que eu estou mostrando é um lobo renal. E aí a gente vai conseguir observar aqui, olha. Então aqui eu tenho a pirâmide renal. Aqui eu tenho a região cortical do rim. E aqui eu tenho a cápsula. Então isso aqui é um lóbulo renal. Perdão, um lobo renal. Já o lóbulo é constituído por um raio medular e o tecido cortical que fica em volta, delimitado pelas artérias. Então aqui, olha, eu tenho os raios medulares. Aqui eu tenho as artérias e veias interlobulares. Então eu digo que isso aqui é um lóbulo renal. Tá aqui, ó, lóbulo renal. Um raio que é delimitado pela sua região cortical e tem como limite inferior as artérias e veias. Todo esse conjunto é um lobo renal. Cada uma unidade dessa aqui é um lóbulo renal. Cada túbulo urinífero do rim é